Olá, começando mais um Sala de Estar aqui pelo Unicruz Play. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é cercado de muito tabu, a incontinência urinária. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei a fisioterapeuta e professora aqui da instituição, Tânia Varpechovski. O prazer é todo meu estar aqui conversando com vocês e saber que esse assunto é algo tão pertinente e tão importante e que muitas vezes as mulheres nem sabem que estão com incontinência urinária. Isso é extremamente comum. Então, serve também como um alerta para essas mulheres, para elas entenderem que muitas vezes algo que elas pensam que todas as mulheres estão sentindo é um sintoma de incontinência urinária. Existe muita vergonha ainda em torno desse assunto, né? Tanto para as mulheres como para os homens, né? Só que a incontinência urinária ela acaba sendo mais frequente no público feminino, né, Tânia? Isso, ela é extremamente frequente. Nós não temos dados mais estatísticos agora em relação ao Brasil, né? Porque alguns dados estão defasados, mas normalmente ela é um percentual de 6:1, né? O que afeta normalmente a incontinência urinária, o nome muito mais é pós-tratamento prostático, então ele é menos comum. Nas mulheres há outras causas, né? Várias causas, e propriamente a anatomia pélvica da mulher, né? Ela é diferenciada do homem, então isso também facilita esse quadro bem mais acentuado na mulher do que no homem. E o que caracteriza em si a incontinência urinária? Bom, eu vou falar mais da incontinência urinária de esforço, que a gente chama, né? Que é aquela incontinência urinária que a gente normalmente chama de clássica, né? Então, o que ela caracteriza, né? Vou falar alguns sintomas. Por exemplo, a mulher, ela tosse, ela espirra, ou ela, digamos, levanta rápido do lugar, ou depois de uma micção, ela nota que ela tem uma perda urinária ainda, né? Que fica... que ela percebe que enfim, ficou mais úmido, isso já é um escape urinário. Claro que em alguma situação atípica, uma gargalhada, a bexiga estava cheia, isso não é uma incontinência urinária, né? Sem casos frequentes de incontinência urinária, né? E normalmente as incontinências urinárias, elas têm graus também, né? Normalmente elas se classificam em grau 1, 2 ou 3, então... começa com escapes isolados e depois eles vão se acentuando, eles vão aumentando a frequência e também as atividades, por exemplo, elas vão mudando. Um exemplo, a mulher tinha perda urinária ao correr, começa a aparecer ao caminhar, né? Então ele vai agravando e relatos, eu já tendo essa reabilitação pélvica há mais de 15 anos, e mulheres que ficaram 34 anos mais com esse problema e realmente só vão procurar quando algo realmente urgente, que a gente chama. Até então elas não procuram. Eu atuo nessa área há 15 anos, né, atendendo mulheres principalmente, e essas mulheres relatam, então, muitas vezes após o parto do último filho, até porque muitas foram tendo uma sequência de partos, né, que tem esses escapes urinários e à medida que vai acentuando ou tendo prolapsos, o que são prolapsos? É quando o útero começa a descer pelo canal vaginal, né? E aí vai dando desconforto maior. Então, infelizmente, as mulheres elas vão tendo uma sintomatologia muito maior e acabam indo para um quadro cirúrgico e que não há necessidade, porque a fisioterapia consegue fazer essa reabilitação. Então, é muito importante elas saberem disso. E, de certa maneira, os médicos estão auxiliando muito a fisioterapia nesse sentido. Então, atualmente, né, quando você vai no médico ginecologista ou na parte urinária, né, eles vão sempre explicando que tem um profissional de fisioterapia capacitado que pode fazer essa reabilitação pélvica. E uma procura maior, né? A cada ano a gente percebe essa procura. É importante deixar claro para as mulheres que não é necessário deixar chegar num estado onde seja preciso a cirurgia, né? Que pode tratar preventivamente. Exatamente. Como o quadro também tem aparecido, Luciane, com maior frequência nas mulheres mais jovens e às vezes afetam a sexualidade, né? Então elas acabam procurando mais cedo e, consequentemente, os tratamentos têm sido mais frequentes e mais precoces.
Então, isso também auxiliou na não, digamos, retardar esse tratamento e ir em vias de fato a uma cirurgia que nem sempre vai ter êxito. Às vezes elas têm recidiva e aí acaba tendo várias correções, né, desnecessárias. Então, atualmente, assim, você pega quadros de mais tempo de incontinência urinária e consegue reabilitar em aproximadamente meio ano de tratamento, sendo que as sessões às vezes são semanais, né? Semanais. Juntamente com isso, é bem importante falar que a gente também recomenda um tratamento realizado domiciliar, né? A gente chama de home care, onde tem exercícios pélvicos, há todo um autoconhecimento da mulher em relação a isso, posicionamento para urinar correto. A grande maioria das mulheres não sabe, atitudes simples do dia a dia. E aí isso também vai passando de mãe para filha, né? Já vai sendo uma reeducação realmente de uma área tão importante e que muitas vezes se vê como algo desnecessário, né? E que é extremamente importante. E tem uma questão, que nem tu falou, né, de passar de mãe para filha, né? Existe uma certa vergonha de ensinar algumas coisas, né? Eu percebo quando em palestras, em falas, onde há mais mulheres, né? Então elas começam um sorrisinho e muitas me procuram no final da fala, então de maneira mais reservada para conversar sobre o assunto e tirar dúvidas. Se realmente o que elas estão sentindo é uma incontinência urinária ou não, né? E algo que é bem, bem importante a gente salientar, que a gente está falando de mulheres jovens, mas também tem todo um quadro que leva a isso, né? Hoje em dia o sedentarismo é maior, né? A obesidade, ela aumentou. Nós estamos num quadro pandêmico, então as mulheres ficaram mais tempo sentadas. Então, né, houve também essa diferenciação. Eu tive várias pacientes gestantes com incontinência urinária, porque estão mais sentadas, com menos atividade, mais em casa. Então, foram quadros que foram modificados também de um período atípico, mas que a gente percebe essas alterações. Sim. Tem uma situação muito comum que acontece frequentemente com as mulheres, da gente segurar o xixi e ficar se apertando para ir ao banheiro, né? Explica pra gente o que acontece nesse tipo de situação. É claro que às vezes a gente faz isso com mais frequência, né? Algumas mulheres fazem com menos frequência, mas isso acaba sendo prejudicial. E muito, muito prejudicial. Eu sempre, quando tenho aula até vinculada à saúde pública, eu gosto de ressaltar essa parte em relação ao reflexo de Marroni, que a gente chama, que é essa vontade que nós temos de ir ao banheiro, porque a mulher pode fazer uma micção preventiva. Um exemplo, eu vou viajar, né? Então, antes de sair, eu vou ir ao banheiro, mesmo sem vontade, porque a vontade, ela é gerada, né, no banheiro, enfim. Então, eu posso fazer essa micção preventiva. Então, por exemplo, uma professora entra em sala de aula, ela antes de ir começar a aula, ela vai ao banheiro, né? Isso a gente chama que é algo comportamental, depois vira um hábito, né? Então, esse reflexo, como é que funciona? Então, eu prendo o xixi no primeiro momento, daqui meia hora eu vou ter uma vontade de novo, né? Eu prendo e aí ele é retardado às vezes até uma hora, então lá no terceiro momento eu vou ter aquela vontade incontrolável que a gente chama, né? Que a gente precisa ir ao banheiro, até porque a gente normalmente já tomou mais líquido. E aí eu vou lesando, né? Um músculo e um sensor que temos dentro da bexiga e com os anos a gente pode causar o que a gente chama de bexiga por transbordamento, que as senhoras de mais idade têm, né? Então, esse reflexo começa a demorar para aparecer, enche muito mais a bexiga do que o normal, e aí elas podem ter digamos, um escape grande, um escape maior. E nesse momento é mais complicado de reeducar. Então, eu sempre falo, esse retardar a ir ao banheiro só em situações realmente que eu não tenha onde ir. Né? As mulheres têm muito essa questão do banheiro público, né? Sim. Eu sempre digo, encontra alguma maneira, né? Ou um banheiro de uma loja, se você está na rua, alguma situação, mas não deixe de ir, porque isso vai causando lesões. E quando você vê, você está fazendo com frequência. Sem falar das infecções urinárias de repetição, né? Que também são um desconforto grave para a mulher. Então, isso vai lesando, né? O detrusor, o sensor que faz essa captação para levar para o cérebro e nos informa a vontade de ir ao banheiro. E é muito importante a gente já ir explicando isso para as nossas filhas, né?
Então, é importante, tem vontade. Eu já atendi criança com incontinência urinária devido a infecções urinárias de repetição. Então, as crianças começam a brincar, elas não querem ir ao banheiro, né? Normalmente é mais comum em meninas, existe um tratamento não invasivo para essas crianças, mas, como eu sempre digo, não há necessidade de chegar nesse estágio, né? Mas para perceber como há uma certa tendência e até uma micção muito rápida das mulheres quando vão ao banheiro. Então, né, um jato muito rápido, sempre com pressa, e tudo isso pode ser orientado para que a mulher faça de maneira correta, e é uma atitude simples do dia a dia, mas é impressionante o desconhecimento nessa área. Sim, é o desconhecimento e a vergonha também de falar sobre o assunto, né? Ainda é um tabu, é impressionante, porque a gente começa a falar, e como eu te digo, né, algumas perguntas vão surgindo, e é importante, e eu não tenho nem, em algumas salas, alguns posicionamentos a gente também explica, né, porque eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho, né, vira uma brincadeira, mas é algo que é importante de ser ressaltado, e com certeza gera um aprendizado. Isso às vezes é falado numa roda de mulheres, de amigas ou de mães, enfim, e às vezes mas minha tia está com problema, veio te procurar, né? Então, basta surgir a fala, a conversa, o assunto, que vão aparecendo esses casos. Sim, e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo vão se identificar com essas situações de tossir, ter um acesso de riso e ter um escape de xixi, ficar se apertando para ir ao banheiro, porque são coisas, né, que a gente convive com outras mulheres, que a gente faz e que sabe que as outras também fazem, né? E muitas vezes isso passa despercebido, né? Agora eu tô com, né, sente uma frequência maior de ir ao banheiro e fica se apertando, se segurando, né? E muitas vezes isso vai ficando, elas não vão percebendo, né, que pode ter alguma coisa de errado nesse processo. Exato, e um dado bem importante de ser ressaltado é a ingestão de líquidos, né? Nós temos o hábito do chimarrão, mas a água ela é extremamente importante. Então, o que acontece? Nós cada vez mais estamos ingerindo menos água, então eu sempre falo, principalmente para as mulheres, né? Que o comum é que a mulher vai de 8 a 11 vezes ao banheiro ao dia, né? Às 24 horas, né? E só a partir dos 50 anos que ela deve levantar uma vez na noite para ir ao banheiro. Antes disso, já é algo que tem que ser levado em consideração, né? Então, se você for conversar, tem mulheres que vão 4 vezes ao dia, né, ao banheiro só. É muito pouco. Então, é porque a ingesta de líquido também está sendo bem menor do que deveria ser, né? Então, isso também leva um quadro, qual é a consequência disso a longo prazo? Então, a mulher ingere pouco líquido, né? As infecções urinárias novamente, aí chegam numa certa idade, começam a ter urge incontinência, né? Que é aquelas idas frequentes ao banheiro com bem menos jato né, urinário, mas precisam ir mais vezes, aí começam a fazer menos uso de água ainda, né? E aí, enfim, muitas vezes até quadros, né, enfim, de desidratação são bem comuns, principalmente com as vovós, né? Elas têm esses quadros. Então, é muito importante ser ressaltado, né? E são hábitos simples que a gente julga que todos sabem a importância, mas eu acho bem importante sempre falar a consequência mais relevante, porque das pessoas pensam, eu não quero que isso aconteça comigo, com ninguém da minha família, então vamos conversar em casa, né? É bem importante. O fato de ir mais de uma vez ao banheiro durante a noite já é um sinal de que tem alguma coisa errada, Tânia? É um sinal de alerta para a mulher se ficar mais atenta? Normalmente a gente fala sobre hábitos no sentido de que, por exemplo, eu vou dormir 11h30 da noite, então a partir das 11 horas eu não vou fazer mais ingesta de líquido. Né? Isso se chama mudanças de hábito. Então, porque tem pessoas que tomam muito líquido à noite. Então, é óbvio que vão levantar à noite para ir ao banheiro. Ou você acorda por outro motivo, né? Daí você vai querer ir ao banheiro. Isso é algo fisiológico. Agora, quando a pessoa tem esses cuidados e ela começa a ter idas frequentes à noite, ou ela, por exemplo, o ímpeto de urinar, a vontade de urinar acordou essa mulher.
Aí sim ela precisa fazer uma avaliação médica e verificar a causa. Porque, um exemplo, se ela for casual, aí eu tenho um compromisso importante de trabalho, alguma coisa, óbvio, isso é natural. Mas pode ser um quadro de diabetes, né? Pode ser um quadro neurológico também, que a gente nem tocou nesses assuntos, mas a parte urinária, ela também é um indicativo. Então, sempre é um alerta, né? Por isso que eu falo muito, ó. Sempre tem que ter cuidado com essa enurese noturna, né? Esses cuidados, por que está acontecendo. E nunca é um sintoma em vão, sempre tem que levar em consideração. É bem assim, esses dados, eles vão dar uma informação bem importante para o médico. Ou, por exemplo, começa a ter quadros urinários e não sentir a micção. Porque aí alguma coisa em relação ao sensor urinário está acontecendo e não está levando essa informação, né? E aí o médico vai saber avaliar e verificar o que está acontecendo, né? Ele também é uma sintomatologia não só de incontinência urinária, mas de outras patologias. Então é bem importante de verificar, fazer consultas anuais, né, ao ginecologista e verificar, enfim, e falar da parte urinária também. Não só... Não ter vergonha de falar, né? Às vezes tem dúvidas, por exemplo... Vou falar de algo menos atípico que eu acho importante falar, né? Mesmo não sendo um fator da incontinência urinária. Mas, por exemplo, existem questões envolvendo flatos vaginais, existem questões envolvendo a saúde pélvica, né? Enfim, câncer de colo de útero, todas essas situações que agora existe uma campanha de saúde pública bem maior, mas que há pouco tempo atrás não existia. E aí, por que isso aconteceu? Porque começaram a aumentar muitos os casos, né, desses quadros, né? Então, durante uma consulta, todos os sintomas que a mulher tem ou algo que não foi abordado, muitas vezes o médico não pergunta, porque são muitas informações a serem perguntadas, a mulher tem dúvida de algo, ela tem que perguntar. Se é normal, eu sinto tal coisa, ou dor na relação sexual, né? Nem sempre é um problema pélvico, às vezes é urinário. Então, sempre tem que ser relatado, não a sempre ficar na dúvida do que está sentindo, que sintomas são, ou nunca sentiu aquele sintoma, começa a aparecer, né? Então, tem que ser um fato importante a ser conversado no médico. Eu sempre digo, não é uma urgência correr ao médico, né? Mas já é um fator, um fato, um sintoma importante a ser relatado durante uma consulta. Sim. Para a gente finalizar, Tânia, como que a fisioterapia auxilia no tratamento da incontinência urinária? Bom, ela auxilia muito, eu sempre digo que é um dos trabalhos mais atualizados em relação à tecnologia e cuidados, a fisioterapia, né? Ela teve origem francesa, né? Ela na realidade, ela é uma prática recente, dá para dizer que os primeiros profissionais que estão atuando no Brasil foi lá em 2005, por aí, né? Até a minha formação foi com os precursores dessa terapêutica no Brasil. E os equipamentos que a gente utiliza a nível pélvico, né, não com crianças, mas sim com mulheres e homens, eles são todos com sensores, né, intracavitários, que a gente utiliza tanto o biofeedback, que é um sensor com balonete que mede a força que a mulher está fazendo durante o exercício, né. Então, durante a fisioterapia, ela vai realizar exercícios e ali eu vou ter a captar pelo aparelho quanto de força ela está executando, né? Então, é um serviço extremamente digamos, a gente pode fazer até gráficos relatando essa evolução desse quadro, além de todo um trabalho que a gente realiza com reeducação pélvica, fortalecimento do abdômen. Muitas mulheres após o parto têm abdômen mais globoso, né, e fazem vários procedimentos estéticos, e às vezes o que ela tem é frouxidão, né, tanto no assoalho pélvico, os músculos da pelve, quanto do abdômen. E realmente, conforme as sessões vão ocorrendo, essa mulher relata essas melhoras, né, ela se sente melhor e, consequentemente, ela vai trazendo um resultado para nós. E outro fato bem importante é que na fisioterapia pélvica, ela também tem esse retorno. Então, por exemplo, nós fizemos o tratamento, ela teve sessão do sintomatologia.
nós fizemos um trabalho de continuação. Então, começa a cada 2 meses, ela volta, depois ela retorna em meio ano. Então, a gente vai acompanhando essa paciente, né, para verificar se esses quadros voltaram. Por que a gente fala isso? Porque são músculos. Se eu paro de trabalhar os músculos, né, tende a voltar o problema. É uma musculação pélvica. Então, a gente sempre passa as informações do que é para serem feitas depois desse tratamento, que é importante, mas também tem que serem feitas reavaliações. Juntamente com isso, porque a gente não falou da incontinência urinária infantil, que também existe, né? Também existem tratamentos, né? Com equipamentos aí não na região pélvica, né? Mas digamos assim, em terminações nervosas próximas. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Claro que associado a isso, né, muitos profissionais utilizam pilates associado para fortalecer o assoalho pélvico, mas basicamente esse equipamento ele faz um trabalho muito grande e durante a sessão tem toda uma rotina de exercícios que vão ficando cada vez mais complexos à medida que o tratamento vai evoluindo, vai melhorando. É muito interessante e é muito efetivo, dá para dizer, né? Eu tenho pacientes que 8, 10 anos que eu ainda converso e não tiveram recidiva alguma. Evitaram a cirurgia e não tiveram recidiva nenhuma. Eu me lembrei de uma situação agora, Tânia, que é muito frequente e que às vezes as mulheres não se dão conta. Quando elas estão na academia fazendo algum exercício de musculação ou alguma atividade funcional com um peso excessivo, né? Fala um pouquinho para a gente de como que tem que ser o trabalho pélvico dessa região, né? Como que ela tem que trabalhar isso, porque esse tipo de movimento, né? Se a mulher não está bem posicionada, isso pode futuramente trazer algum problema nessa região também, né? Bem lembrado, porque quando você faz força muscular, né? A tendência da mulher é fazer força pélvica excêntrica, que a gente chama. Ela faz uma força liberando o períneo para baixo. E aí, na fisioterapia pélvica, nós ensinamos ela a contrair o abdômen, segurar, como se fosse segurar o xixi quando está indo ao banheiro, né, com uma urgência, e aí executar a atividade física. Né? É bem importante. Por exemplo, assim, muitas mulheres pós-parto vão realizar práticas, por exemplo, do jump. Só que não que ele é muito bom, só que essa mulher vai conseguir nesse período contrair o abdômen, contrair a pelve durante a atividade, ela vai ter esse tônus, essa força, né? Muitas vezes ela não consegue toda essa, digamos assim, essas manobras elas manterem, né? Elas terem uma resistência na atividade. Então, às vezes, adaptar um exercício na academia, né? Ou ela aprender a fazer essa prática vai evitar outro problema, porque realmente pode causar, ao invés de ajudar, pode causar um problema de incontinência urinária, né? Então, normalmente, hoje em dia, os profissionais, os médicos, eles já colaboram muito com essas mulheres, eles já falam o que deve ser feito. Às vezes, a gente diz uma consulta preventiva. A gente pega essa mulher pós-parto, avalia, orienta qual atividade física é melhor para ela, verifica a força do assoalho pélvico que está presente e aí encaminha ela para uma atividade física adequada e já ensina alguns comandos. Né? E daí ela não precisa vir com frequência ao consultório, mas sim só fazer reavaliações e verificar se está tudo bem. Sim. Perfeito, Tânia. Eu queria agradecer demais a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que foi bem importante a gente falar sobre esse assunto, né? Ajudar a desmistificar um pouco a questão da incontinência urinária, essa vergonha do escape de xixi. Né? Eu acho que as pessoas, quanto mais informações a gente conseguir levar até as pessoas, né, para que elas tenham uma prevenção na sua saúde, né, e que possam se alertar a vários sintomas, eu acho que a gente consegue cumprir o nosso papel. Exato, concordo contigo. Acredito que sempre a informação e uma boa informação, uma informação de qualidade, ela é muito importante porque ela vai trazer, digamos assim, um trabalho muito mais voltado à prevenção. Eu acredito muito na prevenção. Na aula de saúde pública a gente conversa sobre políticas públicas de outros países também, né, voltados à prevenção. E como a gente está falando que a incontinência urinária, todo esse trabalho de fisioterapia, ele veio da escola
francesa, né, eles têm esse princípio mesmo, né, de tratar sempre antes que o problema ocorra, porque realmente isso também vai ter menos gastos públicos, né, e também para essa mulher, né. Muitas mulheres também têm questões envolvendo perturbação no seu trabalho, né, não conseguem mais se concentrar porque ficam envoltas de um problema que seria resolvido com maior facilidade, né. E às vezes elas não sabem a quem recorrer, aonde ir. Né? Então é bem importante saber disso, saber que tem solução e que qualquer dúvida em relação a isso, né, elas podem procurar um profissional, que o profissional vai saber direcioná-las qual o melhor tratamento, com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação no Sala de Estar. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para novas conversas, novas temáticas. Um abraço a todos. O programa de hoje vai chegando ao fim. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.